Em relação a Aécio Neves tem a síndrome da derrota e começou a sua pior derrota naquele triste telefonema que ele dirigiu a um empresário aqui de São Paulo pedindo propina. Olha só, antes de você acabar de ver essa pancada do João Dória em Aécio Neves em entrevista no Roda Viva, um pouquinho de informação para te contextualizar. O Aécio sempre foi muito mal visto pelo PSDB paulista porque ele tinha fama de trair os candidatos do partido nas eleições em Minas Gerais, nas disputas presidenciais, no caso do José Serra e do Geraldo Alckmin. Ele ia de Lulécio, a dobradinha que ficou conhecida porque ele disfarçava o apoio a Lula para ter o apoio do eleitorado de Lula nas principais eleições que enfrentou em Minas para governador e senador. Mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo como o Dória teve, ao pedir a sua expulsão do partido depois que ele foi flagrado naquele escândalo nacional de pedir dinheiro ao empresário Joesley Batista da JBS. Até mesmo por inabilidade política, o Dória não sabia o preço que ele iria pagar por enfrentar o cara que é, já há mais de 20 anos, indiscutivelmente, o cara mais influente dentro do partido. O Aécio reagiu do jeito que sabe, passou a inviabilizá-lo como candidato a presidente, utilizando o principal ponto fraco de Dória, que é a alta rejeição. Que a gente sabe que, de fato, o Dória é um cara ruim de articulação, prepotente e altamente antipático, superficial como um manequim de loja, como se pode ver nessa entrevista do Roda Viva. Mas, quer dizer, se o Dória está certo sobre a falta de credibilidade moral de Aécio também está certo sobre as dificuldades eleitorais de Dória, que mesmo tendo dado ao país a sua primeira vacina contra a Covid-19, não consegue de jeito nenhum a simpatia do eleitorado. Mas que o Aécio não descarte a competência dele em campanha, ele já teve 2 campanhas vitoriosas com muita competência, e a capacidade de comprar adesões, que é o que o próprio Aécio admite na nota em que ele contesta essa pancada e que você vai ver no final do vídeo. Então tá aí, segue a pancada, segue a nota do Aécio contestando e se você curtir, por favor, se inscreva no meu canal. Eu entendo que pessoas que pedem propina a empresários do meu partido deveriam se afastar. Antes que o partido pedisse a sua expulsão, ele deveria ter dignidade de se afastar do PSDB e faça a sua defesa. Se for inocentado, volta. Aliás, essa foi a posição que eu defendi. Ele não teve essa grandeza. Aliás, não teve a grandeza agora também, porque ele trabalhou a sua bancada, se é que podemos chamar assim, para votar a favor de Bolsonaro contra a democracia. E na hora do vamos ver, se absteve. Foi um covarde, aliás, mais uma vez. Governador, o fato é que o Aécio Neves já demonstrou ter força dentro da bancada. Essa votação do voto impresso deixou isso claro e o fato de ele não ter sido expulso também deixou isso claro. Ele recentemente disse sobre a sua candidatura o seguinte: se eu for o candidato do PSDB, o senhor levaria o PSDB a um isolamento absoluto e transformaria o PSDB num partido nanico. Como é que o senhor responde a isso? Bernardo, que autoridade tem Aécio Neves para falar isso? Nenhuma. Ele é um pária dentro do PSDB e tem a síndrome da derrota. Então, eu terei o prazer de vencer aqueles que pensam como pensa Aécio Neves e o dever de proteger, amparar e estar ao lado daqueles que defendem o PSDB, como Fernando Henrique Cardoso, um partido pela democracia, um partido pelos valores da liberdade, um partido que faz, de fato, aqueles que defendem, como eu, oposição ao governo Bolsonaro. Eu não me entreguei a Bolsonaro, eu não faço acordos com Bolsonaro, eu não me reúno no Palácio do Alvorada, nem no Palácio do Planalto com o presidente Bolsonaro, como faz Aécio Neves. Eu não negocio emendas na calada da noite com Bolsonaro para defendê-lo depois na Câmara Federal. Minha posição é outra. Eu apenas admito e lamento que ele esteja no mesmo partido que eu estou, o PSDB. A resposta de Aécio Neves. Dória é um desqualificado. Perdeu as condições de ser candidato à própria reeleição pela sua enorme rejeição e acha que pode comprar o PSDB para satisfazer o seu fetiche de ser candidato a presidente da República. Falta a ele dimensão e caráter para liderar qualquer projeto nacional.
De forma oportunista, se ajoelhou aos pés de Bolsonaro, implorando apoio, criando o inesquecível Bolsodória e tenta a todo custo fazer com que as pessoas se esqueçam disso. A obsessão em me atacar é fruto da sua interpretação de que também sou um obstáculo a que ele se transforme em dono do PSDB. Minha vida pessoal já foi toda investigada e não existe um centavo de dinheiro público ou de origem duvidosa do qual eu tenha me beneficiado. Ao contrário, quem fez fortuna às custas de empresários foi o senhor João Dória, através das doações milionárias feitas ao seu lead. Hoje, numa prática que jamais havia ocorrido no PSDB, seus emissários viajam pelo país oferecendo pagar dívidas de campanhas passadas e financiamento para campanhas futuras para tentar comprar o resultado das prévias partidárias. Tenta, a todo custo, transformar o PSDB num balcão de negócios. O PSDB não é o lead, senhor João Dória. O PSDB não está à venda. O PSDB é produto de uma construção coletiva da qual participo há cerca de 30 anos. Não vamos permitir que ele seja tomado por uma revista cujo único objetivo é satisfazer seu próprio ego e sua ambição doentia.